Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheio de graça, o Senhor é contigo. Ela, ao ouvir estas palavras, perturbou-se e discorria, pensativa, que saudação seria esta? O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacobe eternamente, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço varão? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo o menino que há de nascer de ti será santo e será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês da de que se dizia estéril, porque a Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero fazer hoje uma pergunta para a gente começar a nossa reflexão do Lectio Divino, do nosso Evangelho do dia. É possível? Tudo é possível? Tudo nessa vida é possível? Será que é possível acontecer? Sim ou não? Se for sim, deixa a tua resposta aí. Se for não, não. Tudo é possível? Sim, tudo é possível. E esta afirmação é do anjo a nossa Mãe Maria. E o que a nossa Mãe Maria pergunta para o anjo? Como que acontecerá isso? Por eu não conheço homem algum. Queridos irmãos, hoje é o dia em que a Igreja celebra, conforme diz pelo Papa São Pio V no século XVI, o Papa São Paulo VI definiu a oração do Rosário como um resumo de todo o Evangelho. Por ela, a repetição da Ave Maria em forma de ladainha torna-se incessante louvor a Cristo. Então, é o que a Igreja hoje nos orienta. Estarmos diante de Jesus através do Rosário. Estarmos diante de Jesus, como está aqui, através de Maria, a nossa mãe que nos leva ao Senhor. Quem é Maria para mim? Vamos lá? Quem é a nossa Mãe Maria? Vamos começar pela primeira leitura de hoje. Quem é a Mãe Maria para nós? Na primeira leitura em Atos 1, versículo 12 ao 14. No versículo 14, todos estes perseveravam unanimamente em oração, esperando a vinda do Senhor, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Como nós vemos na palavra, os irmãos de Jesus é todos aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Ele disse isso. Então aqueles irmãos que acompanhavam Maria, conforme a Bíblia, os estudos, os ensinamentos dos teólogos da Igreja Católica, todos eram chamados irmãos, os primos. Então Maria, Jesus foi o Filho único. Até então, na cruz, como que eu sei disso? Na cruz, diante do mover que Deus tinha colocado, quando você tem outro irmão, quando morre aquele irmão que cuidaria da mãe, teria que ser o outro irmão, certo? E para quem que Jesus entrega Maria? A João, o discípulo amado. E daquela hora em diante, Maria é levada para casa por João. Então, se é o correto, tinha que ser levado pelo irmão de Jesus de sangue, né?
mas não todos que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Esse é meu irmão, esse é minha mãe. E Maria é a mãe, porque ela colocou em prática a vontade do meu Pai. É isso que Jesus ensinava. Vamos lá, irmãos? Então, desde o começo da nossa leitura de hoje, vamos conhecendo Maria agora. O anjo diz, quem que disse? O anjo. O que ele disse? Deus te salve, cheio de graça. Eu anotei aqui no meu ensinamentos hoje, nos meus estudos, né? Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Quem que disse isso? O anjo. Pessoa cheia de graça, sem pecado. Você está cheio da graça, sem pecado. O anjo disse, não temas, Maria, pois achastes graças diante de Deus. Ela fica perturbada. Quem está falando para mim? Eu sou uma moça, uma menina, e me chamaram cheio de graça, não sou digno. Mas quem está falando? Não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus. Porque ele dá uma resposta, porque perturbou o coração dela. Será que eu sou cheio de graça? A humildade de Maria, o anjo já dá uma resposta que estava no coração de Maria. Não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus. E a resposta de Maria, o anjo, como se fará isso? Pois não conheço varão, não conheço homens. Aí ele diz, o Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá, e as virtudes do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E ali Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Querido irmão, o anjo disse que ela seria a mãe do nosso Senhor. Você vai ser a mãe do meu Senhor. A virtude, a graça derramada, o Espírito Santo em Maria, era para ser a mãe do meu Senhor. E eu, católico, apostólico, romano, aceito que Maria é a mãe do meu Senhor. Aceito que ela é cheia de graça. Aceito que ela veio aqui para caminhar com seu Filho, com o nosso Senhor, e juntos fazer a vontade do Pai. Juntos, eu não posso excluir Maria da igreja. Está aqui em Atos dos Apóstolos, estavam unidos em oração, perseveravamos unidos. Então a igreja de Cristo tem Maria como mãe. Se lugar que não aceita Maria como mãe, que não está ali, como diz outro, não venera a nossa mãe como mãe do meu Senhor, que não aceita que ela está lá intercedendo junto, que ela intercedeu nas bodas de Canaã, fazer tudo o que eles vos disseram. Estava ali ao pé da cruz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, e a voz do nosso Senhor. É porque eu nego Jesus. É porque eu nego a verdade. Porque eu estou querendo ir atrás de teologia de prosperidade. Estou querendo protestar contra a igreja católica. Estou querendo protestar contra a verdade que não tem como se protestar. Hoje está sendo esclarecida, porque nós não tínhamos veículos de comunicação que temos hoje, mas Satanás quer destruir. Satanás quer tirar a verdade, ele luta para derrubar. Hoje você vê tantas lives querendo cair dos irmãos aí que estão dizendo a verdade. Por quê? Porque tem algo que incomoda. Querido irmão, a verdade ela incomoda. E hoje nós falamos no Café com Jesus, a verdade que vem de Deus, ela vai tirar a mentira, a escuridão, as trevas. Então que essa verdade caia no nosso coração. A Maria, a mãe do meu Senhor, e ela intercede sim. Ela continua intercedendo, como os santos continuam intercedendo, como nós vemos lá no livro de Apocalipse. Como nós vemos, querido irmão, em cada mover de Deus diante de nós, os anjos intercedendo. Se nós seremos como anjo, como diz a palavra, como Jesus disse, então por quê? Se nós seremos como anjo, nós não teremos lá a sexualidade, mas nós teremos o quê? A oração, levando, trazendo o mover de Deus diante da igreja de Cristo. Por isso que tem a igreja, por isso que tem os santos, por isso que tem os anjos, cada um no mover, no querer de Deus, e não no meu e no teu querer. E não no jeito que eu acho que é o correto, mas sim o que é correto e verdade vindo de Deus. Maria, a mãe do meu Senhor, estava ali perseverando em oração. E detalhe, agora nós vamos entrar num detalhe maior ainda. Ela visita alguém e o anjo anuncia para ela. Maria disse ao anjo, como você fará isso? E o Espírito Santo descerá sobre ti. E ele diz também para ela, eis também que tua parenta concebeu um filho na sua velhice, este é o 6º mês da que dizia estéril, porque para Deus nada é impossível. É possível então que Maria seja mãe do meu Senhor? Para Deus nada é impossível.
É possível que Maria interceda por nós? Para Deus nada é impossível. É possível que a Igreja Católica seja a Igreja de Cristo, então, quando nós estivermos unidos, perseverando unanimamente. Uma palavra difícil, né? Travei a língua. Trava a língua, né? Unanimamente em oração. Estávamos unidos ali, assim a Igreja de Cristo, em oração. Queridos irmãos, com Maria, com os apóstolos, a Igreja unida. Queridos irmãos, é isso, é o mover de Deus. Então, para Deus tudo é possível. Aí nós adentramos em mais coisas, mais situações. Qual a situação da tua vida que é impossível, que você se coloca como impossível? Sabe de que jeito, irmão? Irmã Maria corre às pressas e ela leva o Espírito Santo para a sua prima Santa Isabel. Então, hoje o mover do nosso lecto divino vai dizer assim: Maria, mãe do meu Senhor Jesus Cristo, a mulher que traz o Espírito Santo na sua vida. Aonde que eu tirei isso, irmão? Está aqui, do nosso diário bíblico. Ó. Nada é impossível para Deus. O anjo Gabriel é irresistível. A força de Deus foi enviado a uma região considerada naquele tempo excluída até o mesmo da presença de Deus. Uma coisa nova, Maria dá o nome de Jesus ao menino, algo impossível naquele tempo. Sobre ela desce o Espírito Santo. Eis-me aqui, sou a serva do Senhor. Ela se identifica como o povo de Israel. Maria é a mulher que traz o Espírito Santo na sua vida. Ela é. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração. Diante das suas situações impossíveis. Quando você reza o Santo Rosário, que Maria te leva na presença de Jesus. Que você pede para ela, junto com toda a igreja, todo esse mover, a presença divina, neste momento tão importante para nós, o Santo Rosário, que nós meditamos como louvor a cada Ave Maria, que nós dizemos, proclamamos a vida do nosso Senhor Jesus, meditamos a vida de Jesus, desde o seu nascimento, da sua concepção até o nascimento, até o mover diante da igreja, e ali a vitória, a ascensão ao céu. Querido irmão, querida irmã, e essa meditação traz para mim e para você situações impossíveis. Detalhe, quando nós pedimos algo para Deus, que Deus sabe que aquilo é necessário para você, que você está passando diante de uma provação, diante de uma dificuldade, se você pede para Ele, para o nosso Deus, através dessa intercessão, diante da tua fé, reconhecendo um Deus vivo, o Verbo que se fez carne habitou no meio de nós, que nossa mãe leva diante do rosário, para que você se identifique com a verdade divina, que para Deus tudo é possível. Ela intercede e diante do mover do Espírito Santo, da presença de Jesus na nossa vida, junto conosco, irmão, ela se coloca diante do nosso pedido, diante do seu filho. Filho, acabou o vinho, não chegou o meu momento ainda, mulher. Ela olha e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Assim a nossa mãe está diante de nós, junto conosco, diante de Deus, falando assim: está aqui, Senhor, o coração desse filho. Ele pede as melhoras, a conversão daquela pessoa da sua família. Ele pede a situação financeira que está difícil. Ele pede, querido irmão, diante de uma saúde, diante de uma doença, de uma enfermidade. Nossa mãe apresentando agora, qual que é a tua situação? Qual que é algo impossível humanamente que os homens já desprezaram? É impossível, essa mulher é estéril. Talvez, irmão, irmã, você queira ter a concepção, ter a graça de ter um filho. E é isso que você está pedindo, mãe, mulher, né? Jovem, você que é a mulher que não teve o filho ainda. Para Deus nada é impossível. O Senhor me colocou isso agora, uma mulher que está pedindo para ter um filho. Deus te dará essa graça, tenha fé, acredite. Você está pedindo algo que Deus prometeu, que Ele pediu para toda a humanidade. Casai na igreja, no matrimônio. O Senhor está me colocando isso. Você está casado na igreja? Você está casada diante da igreja, no matrimônio, um sacramento? E você está clamando, coloque a mão sobre o seu ventre, junto com o seu esposo. Se você não está casado na igreja, é o momento de você correr e fazer todo esse processo. E acredite, é a cura e é a mão de Deus que está sendo colocada. Essa criança vai estar vindo para o mundo com a bênção de Deus.
Mas se você é casado na igreja e não teve ainda, coloca a mão do esposo e da esposa junto no seu ventre, mulher. E é isso que o Senhor me coloca. Junto com Maria, agora você está recebendo a graça e o mover do Espírito Santo. E o Senhor me colocava um ventre estremecendo, retirando todo o mal que foi ofertado diante de coisas erradas que colocaram. Inveja, diante de um casamento, diante de situações de namoros, palavras malditas, o Senhor libertando. E esse ventre acolhendo a graça que vem de Deus, o mover do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Que neste momento, Senhor, que esta graça que o Senhor tem dado para nós, através da mão de Maria, junto com a mão de Jesus. Sabe, irmão, me viu uma cena assim, a mão de Maria, a mão de Jesus, junto com a mão do esposo e a mão do esposo nesse ventre. E esse ventre recebendo essa graça, acolhendo a verdade. Qual que é a verdade? Se unir em oração, unanimamente unido em oração com a igreja. Todos nós, com você, querida irmã, que desejou isso. Acolha a graça agradecendo, fala obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. E eu acredito que o teu testemunho será: a Mãe Maria colocou a mão junto com Jesus e eu tive a graça de ter um filho, mesmo já na minha idade avançada. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Encerramos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze-se um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus a este momento. Obrigado, Mãe Maria. Seja sempre bem-vindo na minha casa, na vida dos meus, na vida do nosso irmão, da nossa comunidade. Que a sua graça seja apontar o nosso Salvador, que está aqui, ó. A imagem de nossa Mãe Maria, olhando para Jesus, a luz de todo cristão. Que Deus abençoe.